Li, vamos continuar falando de uma notícia que deu dor de cabeça nesse fim de semana. A gente continua falando da suspensão da China de importar carne de 4 plantas frigoríficas brasileiras, né? Pois é, e sobre esse assunto a gente vai conversar agora com o Iago Travagini, que é analista da Agrifato, analista de pecuária, e já está aqui conectado com a gente. Iago, seja muito bem-vindo, obrigada pela participação mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Pedro, bom dia, Lília. Bem, é um prazer falar com vocês aí. Sim, a gente tem aí um processo que já vai para mais de um mês, em que recorrentemente a China vem suspendendo as importações de algumas plantas frigoríficas localizadas no Brasil. Pois é. Agora, Iago, em relação ao mercado, né, as negociações, né, a gente pode considerar essa informação, né, de encontrar este ácido, né, nucleico nas embalagens, que são riscos aí do Covid-19, como uma manobra de mercado? Então, a gente pode dizer que sim, mas ao mesmo tempo não é uma certeza, a gente não pode afirmar, mas conhecendo como a China negocia, pelo menos desde 2019, 2018, que eles começaram a comprar muita carne bovina brasileira, não se descarta a possibilidade que seja sim uma possível manobra para tentar comprar a preços melhores. Isso acontece com o Brasil agora, mas a gente já viu também acontecer com a Argentina e com o Uruguai em alguns momentos ali, mas principalmente se volta para o Brasil, que é o maior exportador em volume para a China nesse momento. Então, eu não descarto a possibilidade, mas eu não posso afirmar com 100% de certeza que é uma manobra, entendeu? Certo. Agora, essa medida realmente vale só por uma semana, né? Como que ficaria isso depois, se eles quiserem prorrogar, enfim? E como que isso deve refletir já em curto prazo aí no mercado? Então, normalmente, o que tem acontecido é a China bloqueia por uma semana essas plantas. Já aconteceu desde 14 de março, quando o JBS de Mozarlândia foi suspenso por uma semana e depois veio uma suspensão em definitivo. Fica-se o receio de que eles suspendam por uma semana e logo após venha uma suspensão definitiva para essas plantas. Uma suspensão definitiva, né, que cause aí um bloqueio das importações dessa planta, pode ser sim catastrófico, principalmente para regiões onde essas plantas estão habilitadas. A gente fala hoje que o Brasil tem 36, retirando aí a planta do JBS Mozarlândia, né, era 37, 36 plantas habilitadas para exportar para a China, e agora, com a retirada dessas 4, volta para 32. Em locais em que, como Mato Grosso, ou Goiás, ou até mesmo São Paulo aqui, que a gente está vendo mais plantas sendo desabilitadas, isso pode levar sim uma desvalorização do preço, principalmente nas regiões onde essas plantas estão localizadas. Afinal, o boi China ele tem um ágio hoje que é de quase R$ 30 acima do boi comum. Então, a gente tem um processo que pode causar uma desvalorização para o boi gordo. E o receio que se traz é que a gente olha para essa suspensão temporária de 7 dias e ela vire uma suspensão definitiva. Certo. Situação bem preocupante, né? Por isso que a gente está reforçando esse assunto. Eu conversei, né, neste fim de semana, eu tive aí a oportunidade de falar com alguns pecuaristas, né? E muitos estão preocupados, né, em relação à questão com o frigorífico. De que forma isso deve afetar aquela negociação, né, entre o pecuarista e o frigorífico, né? Como fica a relação entre o pasto e o gancho nesse caso? Bem, a gente já vê uma relação bem estremecida, principalmente no noroeste de Goiás, né, onde é a planta do JBS de Mozarlândia, em que ali se abatia animais China, tinha uma precificação bem acima do mercado, e eles começaram a redirecionar esses animais, ou então suspender novas compras. Então, isso fica estremecido. A saída chinesa, ela causa, digamos assim, uma insegurança no médio prazo, no curto prazo, para o pecuarista que é abastecido e está nessa área de compra desses frigoríficos que são habilitados China. Então, a gente vai ver uma insegurança maior, leva a um risco maior sobre a precificação do boi. Então, a gente entra num ambiente, eu digo que isso desde o dia 14 de março, a gente vê esse cenário cada vez mais nebuloso, a gente entra nesse ambiente de maior insegurança pro pecuarista, até mesmo para o frigorífico. O frigorífico consegue redirecionar, mas sempre fica aquela sensação de que qual vai ser a próxima planta, eu vou ser prejudicado. Então, frigoríficos de médio e pequeno porte agora se vê numa situação bem mais insegura, eu diria. É verdade. Agora, Iago, a gente tem um tempinho aqui para uma última pergunta para você. Deixando de lado aqui a China, eu queria que você falasse um pouco de mercado, né, pecuário normal aí, de forma geral, porque a gente acaba de vir aí da questão da Páscoa, né, de consumo, enfim, talvez um pouco menor, né, não sei até que ponto que as questões religiosas afetam mesmo, né, o consumo, já que muitos acabam consumindo mais o pescado. Como que você está vendo, né, o mercado atual, cenário agora?
Bem, assim, o que a gente tem visto é que a quaresma, né, o período religioso que influenciava muito no consumo de carne há cerca de 10, 15 anos atrás, ela começa a perder, sim, um pouco da sua força sobre o consumo de carne bovina, mas o ponto mais forte que eu diria para o consumo atual de carne bovina é a falta de poder de compra da população, né? A população ainda está num processo que está recuperando, né? O desemprego está reduzindo, a gente estava num processo de maior poder de compra da população crescente, mas ainda assim é um poder de compra que está debilitado e que está desfavorecendo, digamos assim, o consumo de carne bovina. A gente entra agora nesse final de mês, que é característico por um menor consumo. Ao mesmo tempo, olhando para o mercado do boi, a gente tem a chegada da seca, né? A gente já vê uma diminuição no volume de chuvas, principalmente no centro-oeste brasileiro, a chegada do período aí de final da estação de monta, então a gente entra num período de maior oferta de gado, principalmente de fêmeas, ao mesmo tempo em que a gente tem agora um consumo sazonal menor com uma população que está descapitalizada. Então, no final das contas, a gente tem sim, além dessa questão chinesa, uma pressão natural sazonal do mercado para levar os preços para baixo. A gente já viu isso acontecendo, né? O preço do CPEA já caiu de 345, 350 para a faixa dos 325, 330, chegou a acontecer alguns dias dessas últimas semanas, mas a pressão negativa é o que dá o tom do mercado nesses últimos dias e que deve continuar a dar pelo menos até aí meados de maio. Perfeito. Iago, muito obrigado pela sua participação. Iago, que está desde as 6, 5 e pouco da manhã já conversando comigo no WhatsApp para trazer todas essas informações, para a gente trazer para você aqui, assinante do AgroMais e também do canal Terra Viva, todas essas informações acerca dessa suspensão da China em 4 plantas frigoríficas do Brasil. Iago, muito obrigado pela sua participação e pela sua parceria aqui com a gente.